Passando aqui. Aí vamos lá. Com vocês agora aqui, ó. Com relação à matriz dos coeficientes. Pelo que eu acabei de falar, quem é AD? É o produto dos elementos da diagonal principal ou é o produto dos elementos da diagonal secundária? Quem poderia responder? Principal. Isso, principal. Tá? Então eu vou marcar aqui em cima, ó. Como ele não falou nada, é porque a gente acertou. Aí vocês já ficam até cientes nesses detalhes que vão aparecer aqui, porque quando vocês forem estudar lá pelo portal, aí vocês já vão saber. O bom desse portal é isso, que tem exercícios que ele já vai interagir com você. E aí você vai colocar a resposta, ele vai dizer, opa, faltou um detalhe, opa, tem que voltar. Não, aí se você acertou, ele vai dar lá os parabéns e aí você passa para outra. Tá? Essa aqui é a segunda questão. Ainda com relação à matriz dos coeficientes. Quem é BC? Veja, a Thalita respondeu. Se AD é os elementos da diagonal principal, com certeza BC não vai ser da diagonal principal, não é isso, pessoal? Então é o produto dos elementos da diagonal secundária. Terceira questão. Podemos concluir que o denominador de x e de y é? Denominador, a gente acabou de falar. O que é o denominador, tanto de x e y, que são iguais? Vou ler aqui, ó. É o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária? Ou é a diferença entre os elementos da diagonal principal e os elementos da diagonal secundária? O que é que vocês acham? Ninguém? Primeira, né? Silas ali falou que é a primeira. Por quê? É o produto, pessoal. A vezes D. Tá aqui, ó. A vezes D. Tanto no X como no Y. Então é o produto dos elementos da diagonal principal. Menos, esse menos aqui. Aí você vai fazer o produto dos elementos da diagonal secundária. Passando aqui. Agora vamos lá. Com relação à matriz abaixo, como ela foi obtida? Primeiro detalhe aqui. Vamos olhar assim. Olha, o que é que está acontecendo aqui? Veja que ele manteve o B e o D, né? Vocês estão vendo essa matriz vermelha? K1, K2, numa coluna. Uhum. Pronto. E B e D na outra coluna. O que é que vocês acham que Cramer fez aqui? Que já é até as alternativas embaixo. Ele apenas, pessoal, substituiu. Substituiu quem? Na matriz dos coeficientes. Tirou o A e o C. E colocou o termo independente. K1 e K2. Certo? Quando ele pegou o K1 e o K2 e substituiu nos coeficientes da variável x, aí ele, opa, olha o que acontece nessa matriz. K1 vezes D, ele fez o mesmo raciocínio do que a gente fez agora. Ele multiplicou os elementos da diagonal principal, K1 vezes D. Olha que aparece aqui em X, ó, K1 vezes D. E menos os elementos, o produto, né, dos elementos da diagonal secundária, B e K2. Ou K2 e B, como é produto, não tem problema como escreve. E apareceu aqui. Então, ele observou que na solução algébrica, o numerador da variável x, na verdade, é você pegar a matriz dos coeficientes, tirar a coluna dos coeficientes de x e colocar a coluna dos termos independentes. Só isso. E aí você faz esse produtozinho, como a gente vem fazendo aqui, diagonal principal menos a secundária, o produto, né, dos elementos de cada diagonal, menos a da outra, e aparece no x. Então, como é que seria o do y? Por analogia, o do y é você pegar, vai tirar o BD, vai manter o AC, tira o BD e coloca K1 e K2. E aí vai aparecer isso. Ó. Olhem aqui no y, no numerador, os elementos da diagonal principal menos os elementos da diagonal secundária, só que lembrando, produto, né? Eu falei aqui direto, mas tem esse produto aí. Então,
Respondendo aqui embaixo, substituindo os coeficientes de y na matriz dos coeficientes pelos termos independentes, não é essa matriz. Essa matriz, na verdade, é essa aqui embaixo. Isso, José Silas. Substituindo os coeficientes de x na matriz dos coeficientes pelos termos independentes. E aí, quando você tiver um número no numerador como resultado e o número no denominador, que é o mesmo até para o x e para o y, aí você faz essas divisões em separado e acha os valores, acha os números para x e para y. Essa é a regra de Cramer. Então vamos responder aqui, né? Substituindo os coeficientes de x na matriz dos coeficientes pelos termos independentes. Tá? E aí, como podemos descrever o numerador de x usando essa matriz? Acabamos de falar, né? É a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Opa, aqui a gente já leu a resposta, já a primeira opção. Eu vou colocar aqui, se for errado, só para mostrar para vocês como ele fala, tá? Pra vocês observarem esse detalhe quando vocês estiverem estudando. Ó, no numerador de x, encontramos dois produtos e uma diferença. Tá? Ele explicando, né? Aí ele dá esse alerta. Atenção. Então, na verdade, é aqui. Ó. E aí, pessoal, a gente chega vamos dizer assim, como se fosse na regrinha de Cramer, né? Como se fosse uma formulazinha, mas é bem simples. Quando você estiver no sistema linear, né? Com duas equações e duas variáveis, né? Ou duas incógnitas aí, como ele fala aqui bem no início, tá? Aqui em cima. Então você, primeiro de tudo, acha o determinante da matriz dos coeficientes. Então pega os coeficientes, organiza na matriz e faz o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. E esse determinante aqui que ele está chamando de M, que é a matriz dos coeficientes, aí a letra independe, você já sabe que esse determinante tanto aparece em x, está vendo aqui? Como aparece em y, no denominador, conforme a gente viu aqui, né? Tá? E aí vocês não vão precisar se preocupar, nossa, tem que fazer a solução algébrica literal. Não. Você já faz essa associação para matrizes e acha o determinante. Então o que é, na verdade, o determinante está aqui, ó. Esses números associados à matriz, conforme eu falei no início. Então a gente chama de determinante. Tranquilo, pessoal? Pronto. E aí a gente pega esse também aqui pro determinante vamos dizer agora, substituindo a coluna dos coeficientes de x e coloca do termo independente. Aí você vai achar o determinante de x relacionado à variável x. Então, cuidado. Tem aluno que confunde. Quando eu for achar o determinante de x, na verdade é substituindo a coluna dos coeficientes de x pela coluna dos termos independentes. Tá? Que às vezes o aluno pensa, determinante de x, beleza, professor, eu vou substituir os elementos da coluna que estão dos coeficientes relacionados a y. Não, na verdade você tira do x mesmo. Tira os elementos do x, os coeficientes de x, e substitui os elementos dos termos independentes. E aí faz o mesmo raciocínio. Olha aqui, pessoal, det de m. Então, vocês estão vendo? Na verdade, aqui nesse caso é mx, tá? Que é k1 vezes d menos k2 vezes b. E aí acho o de x. E aí aqui ele não colocou o de y, mas é só por analogia. Vocês tiram os elementos dos coeficientes relacionados a y, que vai ser a segunda coluna, que seria o b e o d, e coloca o k1 e o k2. Pronto. Com isso, você resolve a regrinha de Cramer, você resolve para achar o valor de x e y nesse sistema linear com duas equações e duas variáveis. Então eu vou fazer o seguinte, a gente já vai encerrar aqui. Esses detalhes a gente não pode ir muito rápido, tá?
Realmente 30 minutos fica pouco. A gente vai voltar esse assunto. E deixa eu só passar aqui. Pronto, aqui a gente tem ó, exercício só para vocês visualizarem, tá? Tem essa matriz 7, 2, 2 e 5. Quem seria determinante dessa matriz? 7 vezes 5, elementos da diagonal principal, multiplicando, menos os elementos da diagonal secundária, 2 vezes 2. E aí 7 vezes 5, 35, menos 2 vezes 2, que é 4, 35 menos 4, dá 31. E isso depois, eu vou no formulário, eu estou orientando vocês aí no portal, e vocês já vão estudando, tá? Porque a gente volta na próxima live sobre isso aí, ó. Aí vocês vão poder observar, ó. E eu já vou deixar exercícios também. Realmente não tem como a gente ver, porque eu queria ver também os outros objetivos, né? Com sistemas lineares de ordem 3, e aí não dá. Aí aqui eu estou passando rápido, mas depois vocês no portal, tá? E aqui ele fala, ó, conclusões, o determinante de uma matriz pode ser negativo, não tem problema. Pode ser um número positivo, não tem problema. Tá vendo quando você passa o mouse no positivo, ó, aparece os valores dos determinantes de acordo com a característica que ele está falando aqui. Ou pode ser nulo, que teve uma matriz aí, que é a matriz C, que o determinante deu nulo. Porque a linha, os elementos da linha são iguais e os elementos da primeira linha são iguais entre si e os elementos da segunda linha são iguais entre si. E aí o determinante deu zero. E matrizes diferentes podem ter determinantes iguais. Tá? Veja que essa matriz aqui é diferente dessa matriz E, mas os determinantes deram iguais. Tranquilo? Deixa eu só mostrar aqui só mais uma coisinha. Olha aí, ó. Calcule o determinante da matriz. Aqui dentro, eu vou chutar um valor, tá, pessoal? Vou colocar, sei lá, 90. Aí quando você coloca para avaliar, ele dispense, né? Mas o que é que vocês vão fazer aqui? Vocês quando forem estudar, aí vocês, no rascunhozinho, faz o produto dos elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, e aí acha, tá? Um outro valor aqui, vamos dizer 56. Pede para avaliar, aí ele novamente pense, e aí vocês tentam. Tranquilo? Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Veja, o que é que a gente chegou nessa matriz A aí, ó, voltando nela, que o determinante é 31, né? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Olha só, eu coloquei esse sistema aqui que eu ia resolver também, e eu tenho o sisteminha aqui vazio, que são os coeficientes de x e os coeficientes de y, tá? Quando eu vou nos coeficientes de x, quem são os coeficientes de x? Lembre-se que ele fica na primeira coluna. Vocês estão vendo que é 7 e 2, lá na matriz A. Eu vou colocar aqui, ó, 7 e 2, tá? E agora, vamos para o de y. 2 e 5, né? Vamos colocar aqui 2 e 5. Quando eu dou um Enter, olha aqui o determinante. 7 vezes 5, elementos da diagonal principal, menos 2 vezes 2, que são os elementos da diagonal secundária. E aí deu 31. E a pergunta que eu faço a vocês, bateu, né, pessoal? 31, aqui foi feito, né, de forma, de acordo com o portal, né, Educandos Web, e bate, o determinante bate com o que eu fiz aqui no Excel, que eu já tinha mostrado para vocês na aula anterior, né? E aí eu deixo uma pergunta para vocês agora. Quem saberia me responder? O Excel é uma outra forma de resolução, porque aqui vocês sabem, no Excel tem um cálculo embutido. É uma outra forma de resolução, né? Ou apenas o Excel aqui está agindo como uma ferramenta de acordo com o que Cramer observou lá por volta de 1700. Quem saberia me responder? Porque vocês sabem, né?
resolução de sistemas lineares. A gente pode resolver de forma intuitiva. Eu esqueci o nome dele, que resolveu na aula passada. Ele disse, professor, eu estava resolvendo aqui já de forma, olha, pela lógica, tá? Tranquilo. Você pode resolver de forma algébrica, que é... foi Vinícius, né? Pronto, o José Cida está falando ali, foi Vinícius. E você pode resolver pelo método da adição, substituição, método da comparação, que isso vocês até viram lá no ensino fundamental, já dá uma olhadinha nisso. Aí a gente pode fazer por regra de Cramer, a gente fez um método chinês, né? Escalonamento de matriz, que eu acho mais complicadinho, não vou nem falar nisso. E a representação gráfica, que a gente viu na aula passada. Pegou as duas retinhas, quando eu coloquei lá no programa de GeoGebra, deu um ponto de intersecção, que é o ponto que é a solução, tanto para uma reta como para outra, aparece nas duas ao mesmo tempo. Então, pensaram aí? Para a gente encerrar a aula, o Excel é uma nova forma de tentar resolver um sisteminha linear, ou na verdade ele é uma ferramenta que se baseia, o algoritmo dele aqui se baseia na regra de Cramer. E aí, quem responder, a gente encerra a aula. E aí? Eu acho que é uma ferramenta. Que é uma ferramenta. Eu acho. Mais alguém? Thalita acha que é uma ferramenta. Ninguém no chat aí para falar? Ninguém se arrisca? Pronto, então conforme Thalita aí falou, realmente é uma ferramenta. O que eu uso aqui, pessoal, eu arrumo de um jeito no Excel. O bom do Excel é isso, que você pega e dá o comando para o Excel. E o comando que eu quero é que ele resolva de forma como Cramer descobriu para resolver aí utilizando determinantes, né, de matrizes. Tá? Então aí, bem respondido por Thalita, é uma ferramenta. Certo, pessoal? Eu não consegui passar esse para vocês porque assim, quem quiser, aí depois entre em contato com a Fabiana, quem quiser ter isso, porque, um exemplo, aqui no portal Educandos, não tem para onde correr, né? Quando você vai aqui no... Deixa eu passar aqui, né? Aqui você vai ficar chutando, mas vai ficar chutando valores? Não, você vai no caderninho, no rascunho, faz o cálculo e dá. Mas quem tiver esse procedimento que eu fiz pelo Excel, já joga lá como eu joguei, já dá o resultado direto. Volta aqui, coloca, avalia até para conferir. Então quem quiser, porque pelo Excel, aí realmente pega um pouquinho da memória, né, do céu, porque tem que baixar, tá? Excel já é um arquivo pesado, né? E aí eu não consegui disponibilizar por link, por isso que eu não enviei. Tá certo, pessoal? Bom, a gente se empolgou hoje. Então, a gente volta na próxima aula terminando e aí a gente vê sistemas também A gente hoje viu sistemas de equações lineares com duas equações e duas variáveis. Mas aí a gente volta para ver como é que se resolve a partir da regra de Cramer de 3 equações com 3 variáveis. E de hoje para amanhã, independente disso, eu estou postando lá o material. Tá? Valeu, pessoal. Boa tarde aí para vocês. Falou, professor. Valeu. Pessoas, duas coisas, certo? A primeira, enviei por e-mail pro WhatsApp pessoal para todo mundo as contas institucionais de vocês. O secretário de Educação acabou de liberar um programinha que é o Conecta, para a gente já ir usando ele, e nesse Conecta a gente não tem consumo de internet. Então, assim, são vários estudantes que não participam porque não tem internet. Pelo Conecta, a gente não vai ter esse problema. Mas para a gente poder acessar, né, os sites da Secretaria para assistir aula, para fazer as tarefas, é preciso que esteja logado lá no Quadrinho. E foi aquele convite que eu mandei para vocês, não. Segunda e ontem eu passei o dia mandando convite. Funcionário. Eu preciso que vocês entrem, né, nessa página, entrem nesse e-mail e entrem no novo Classzinho. Até porque, a partir da semana que vem, os professores eles já estarão utilizando esse novo Class. E aí eu preciso que vocês estejam conectados a esse ambiente também,
porque dentro dele vai ter outros recursos da própria Secretaria de Educação e sem consumo de internet. Então, isso seria muito bom. Né? Então, oi. De novo, Roberto, que está cortando. Então, o outro Classe 1, ele vai ficar lá, porque ele tem que estar lá atualizado. A gente vai trazer as atividades para esse novo, mas ele vai estar lá. Mas a gente vai deixar de usar o velho para usar o novo, certo? A gente, na verdade, a partir dessa semana, já é para ir começar usando o novo, porque a semana que vem é para valer. Então, o outro vai ficar lá, na verdade, a gente vai ficar com duas contas. É como se a gente tivesse 2 WhatsApp, certo? A gente está com 2 contas de Classe 1. Então, a gente vai estar lá, mas só vai usar esse novo que o governo deu, certo? E uma outra coisa é o seguinte, tem muita lenda. As aulas não acabam aqui. As aulas acabam quando vocês fazem as atividades. Então, por semana, são 30 minutos para a aula de Edivaldo. Mas a cada horário de matemática para vocês são 6 aulas. Não dá tempo da gente ver tudo aqui. Eu sei que por mais que Edivaldo corra, por mais que ele mostre, não dá tempo da gente ver tudo. Então, todas as atividades estão lá, né, no Classe 1. Essa semana ainda está no antigo, mas a partir da semana que vem está no novo. E a gente está percebendo que poucos estudantes estão fazendo. Quando as aulas voltarem, que eu espero que não demore muito, quanto mais atividades vocês tiverem atrasadas, pior vai ser. Porque o tempo está cada vez menor. Veja, hoje já é dia 19 de agosto. E a gente tem um montão de coisa para ver. Então, quanto mais atividade atrasada vocês tiverem, pior vai ser. Então, assim, conversem nos grupos, pergunta ao professor, pergunte aqui, traga as dúvidas, me pergunte, que a gente ajuda a resolver. Porque a gente não pode estar esse acúmulo todo de atividade e a gente não vai ter tempo de fazer tudo, certo? Dúvidas sobre isso? Ô Fabiana, aproveitando só esse finalzinho que você falou, e aí um recado para a turma, que eu fui ver aqui no roteiro, deu exatamente a metade do assunto que, na verdade, era para a gente ver, né, todo. E aí aproveite, eu vou postar o assunto todo no ambiente do Classroom, que quando vocês forem ver e estudar, aí vocês já vão adiantar o assunto que a gente vai ver na próxima live. Aí já talvez até corra mais rápido, que aí vocês já vão estar inteirados com o assunto, tá bom? Toda vez que a gente consegue ver o assunto antes, já está sabendo que o professor acaba de falar, já termina sendo mais rápido, né? Então, assim, volta lá no Classroom, faz essas atividades, aproveita e entra no novo. Ele tem umas coisas, um layout diferente, mas é só embalagem. É a mesma coisa em outros lugares, né? Então, entra lá, olha como está, ele está bem bonito e ele vai ter mais recursos, certo? E qualquer coisa é só chamar que eu ajudo a fazer o que for possível, certo? Sem mais, obrigada, professor Edivaldo, pela aula, obrigada por todo mundo que está aqui. E amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário, certo? E façam as atividades. A todo mundo, até amanhã. Tchauzinho, tchauzinho. Tchau, pessoal. Boa tarde a todos aí.